Bom, o Botafogo joga amanhã à noite contra o Internacional no Newton Santos. O time ainda não se achou nessa temporada, né? Mas as laterais têm funcionado. Vem das laterais, o maior destaque do Botafogo nos últimos jogos. Seja da direita, com Vitinho, ou da esquerda, com o Cuiabano. O torcedor está curtindo. Os laterais, no momento, realmente estão fazendo a diferença. E olha que ser lateral no Botafogo é saber que sempre vai existir uma sombra. É saber que em algum momento vai surgir uma comparação, uma crítica ou até uma ironia envolvendo o nome do maior de todos na posição, Newton Santos. Nossa referência maior sempre vai ser o Newton Santos, que foi o maior de todos, né? Palavras de quem já foi campeão brasileiro pelo Botafogo. André Silva era lateral esquerdo do time de 1995. Acompanha de perto o time atual. Eles têm que continuar fazendo o que vem fazendo, gols, né, assistências, ajudando a equipe do Botafogo a voltar ao lugar que estávamos ano passado. Entre os laterais campeões brasileiros da última temporada, Vitinho e Cuiabano têm aparecido bem. No último jogo, pela Libertadores, a vitória sofrida sobre o Carabobo veio graças a eles. Vitinho fez o primeiro, Cuiabano o segundo nos acréscimos. Quero que eles sejam uma ameaça muito forte às defesas adversárias e nós estamos a criar dinâmicas para isso, obviamente sem eles se esquecerem que o papel deles é defesa lateral e, como tal, defender primeiro. Renato Paiva tem feito rodízio entre titulares e reservas nas laterais. Não à toa, 30% das substituições do treinador envolveram jogadores da posição. São 5 gols de laterais esse ano. Vitinho tem 2, o reserva na direita, Matheus Ponte, 1. Os laterais esquerdos, Cuiabano e Alex Telles, também fizeram 1 cada. Os dois, aliás, devem ser titulares juntos amanhã, como já aconteceu no último jogo da Libertadores. Telles na lateral, Cuiabano mais avançado como um ponta. Se é pelos lados que o Botafogo anda brilhando ultimamente, por que não dobrar a chance de mais uma vitória? Botafogo e Internacional, 2 times procurando recuperação depois da derrota na última rodada. Quem é o favorito no confronto? Ofensivamente, o Inter é um time mais agressivo e eficiente. Marca 1 gol a cada 8 chutes. Além disso, mostra um jogo bem construído. 72,5% das suas finalizações vêm após passes. Destaque para os maiores garçons do time. Alan Patrick com 20 passes para finalização e Bernabé com 13. O Botafogo depende muito do volume. Tem 1 gol a cada 17 chutes aproximadamente no Brasileirão. Mas se mostra mais sólido na defesa, sofrendo 1 gol a cada 16,6 finalizações adversárias. A força do alvinegro no Newton Santos também pode ser um fator positivo. Tem 77,7% de aproveitamento. Está invicto no campeonato lá, com 6 gols marcados e apenas 6 sofridos. Já o Colorado ainda não venceu como visitante, tem só 25% de aproveitamento. O Botafogo precisa melhorar a sua criação de jogadas, enquanto o Inter quer sua primeira vitória fora de casa. Quem é o favorito no Rio de Janeiro? O Gato Mestre mostra agora. Aí você sempre palpita pior. Então por que você não escolhe uma das opções que te parece mais... Em outras palavras, é as palavras do Filipão, né? Tem que começar a parar de perder. Isso, exatamente. Para depois começar a ganhar. Vamos tentar isso. É isso. Exatamente, isso mesmo. Vamos lá. Então vamos lá, Massa. Você é o líder, você vota primeiro. Não, primeiro é o... vamos falar. A lista dos jogos. Né? Lista dos jogos. Comentário sucinto. Isso, comentário sucinto sobre cada jogo. Daqui a pouco é o palpite. Fortaleza e Juventude, bom jogo. Bom jogo. Fortaleza é favoritaço, né? Quero ver no seu palpite se isso vai ser refletido. Vitória e Vasco, rapaz. Nossa. Eu ia falar, né? Eu vou falar moças. Então, moças e rapazes. Moças, olha... Grêmio e Bragantino. Vice-líder em campo, hein? Pois é. Mirassol e Corinthians. Aí é barbada, pule de 10. Não é? Também acho. Tô com você. Esquece. E esse, Flamengo e Bahia? Nossa. Isso aí é barbada também. Barbadão? Então não tem um super jogo na rodada, eu acho. Tem, claro que tem. Não, mas porque... Por exemplo, Flamengo e Bahia, os dois, do jeito que estão na Libertadores, tem jogo no meio de semana. Eu não sei se eles vão estar como eles estariam. Entendi. O jogo é grande, poderia ser. Jogou quarta, né? Bahia jogou quarta. Isso, poderia ser um jogo grande, mas eles têm uma decisão no meio de semana. Eu acho que o jogo já não é tão grande. Tem razão. Esse é o meu ponto. Verdade. Aí tem Sport e Cruzeiro. Vitória também. Hã? Não é palpite, né? Vitória de quem? Não, depois eu falo. Então eu vou dar, vocês vão ter tempo pra pensar. Aí, ó,
Aí sim, aí é jogão. Palmeiras e São Paulo, pela rivalidade, por tudo. Jogaço, aço. E por incrível que pareça, os dois mais tranquilos em Libertadores de toda a Série A. Então dá pra eles levarem bastante a vera esse jogo. Né? Vamos ver que se o São Paulo levará a vera esse jogo, veremos. Galo, que perdeu ontem, e Fluminense, que perdeu ontem. Esse é dois na Sul-Americana. É um jogo bom pra quem? Bom pra ver. Os dois estão... Né? Não, o Fluminense está bem no Brasileiro. Então, pois é. O Galo que está decepcionado. Aliás, detalhe, a rodada 4 da Copa Sul-Americana, 0 vitória brasileira. Nenhum time de todos os 8, 9 que estão jogando. Cara, incrível isso. Isso é bem difícil acontecer, cara. Sim. Esse é grande também, essa Botafogo e Internacional. Então, é grande, mas o Botafogo e o Inter estão... Os dois estão enrascados. Com a vida na quarta-feira, quinta-feira. É duro para os dois, entendeu? E aí, Santos e Ceará. Esse é um jogo que, para escapar do rebaixamento, o Ceará tem que fazer ponto. O Santos também. O Santos é desesperador, né? E não se assustem quem está lendo, é isso mesmo, Allianz Parque. Por que vai ser no Allianz, né? O Palmeiras autorizou, o Santos conseguiu aí, parece que já tem um acordo, essa venda mais atrelada à venda contra o Flamengo no final. Mas é só para ter mais público, é isso? É, para ter mais público e trazer aqui um pouco o Santos para São Paulo. Não tem Neymar ainda, né? E o Santos não tem o que fazer durante a semana, né? E aí o torcedor do Palmeiras fala, por que ele joga domingo no Allianz Parque? É porque tem jogo... Tem show. Tem show. Não. Tem show e por que o Palmeiras não joga segunda, então? Tá. Porque São Paulo e Palmeiras jogam na quarta. Então o Santos você fica mais maleável, Santos você trocar... e Ceará podem jogar segunda-feira. Exatamente. Detalhe aí, para a inauguração da maldita grama sintética da Arena MRV no jogo Atlético e Fluminense. Primeiro jogo... no piso sintético no campo do Atlético. Primeira vez que o Atlético vai usar o campo dele esse ano, né? E o Santos, que fica fazendo 200, 300 mil reais de renda, precisa vir para São Paulo, só que precisa pedir o amém ou para Palmeiras ou para Corinthians, ele não está conseguindo. Ou tem a liberação do Pacaembu, que fechou de Mas novo. também não vai adiantar muito, porque ele está cabendo 19, 20 mil. Mais o que você paga de aluguel, não compensa jogar praticamente. Pacaembu, se for liberado para o que estava previsto antes, que era 30 mil, aí começa a valer a pena. Exatamente. Mas desse jeito não quando vai, o Corinthians jogou lá, deu 19 mil, estava quase cheio, 19, 20 mil, é o que está cabendo. Eles mudaram bem a configuração do estádio, ficou menor, tirou o tobogã, cabia 40, 37, mais 3 mil não pagantes, porque era um estádio municipal e crianças e aposentados podiam entrar de graça quando era municipal. Aí tiraram o tobogã, caiu para 19, 20 mil e agora os times falam, não, eu não vou jogar, eu tenho que pagar esse tanto, para 20 mil não vai, eu tenho que cobrar muito caro. Uma boa questão, eu quero ver quem vai usar o Pacaembu agora, nessas condições, porque agora todo jogo, o jogo que tem 20 mil é pouco público. E aposentados no também. Parque, até bebê paga. Bebê paga. Sim, eu sei. Pode entrar um serviço. A lei é municipal, né? Então, como mudou para o estádio particular, o Mercado Livre Pacaembu também agora Vou paga... repetir, eu quero ver quem vai usar o Pacaembu, porque não sei se compensa, no cenário não, cara. atual do futebol brasileiro, da liga principal, dos times principais, você ter 20 mil não é um bom público. E vai ter que ser um 20 mil com muito caro para poder compensar. E também entra a questão do sintético. Também é sintético. Time que não vai jogar no sintético. A única coisa que, só para terminar, o sintético do Pacaembu foi muito elogiado pelos jogadores do Corinthians. Eu não sei o que eles fizeram. Falaram que é 1 milhão de vezes melhor do que o do Allianz Parque. Né? Eu não sei te explicar, mas eles elogiaram muito. São empresas diferentes. Eles elogiaram muito o sintético. Tem tecnologias distintas. Não é o você fala sintético, o cara acha que é o que a gente joga bola lá, que tem aquelas borrachinhas pretas que vai com você o resto da vida. O cara vai ser enterrado, morreu. O que é isso? É uma borrachinha assim. Tem. A gente vai fazer os palpites agora ou vamos falar do clássico agora? Palpites. Vamos lá. Palpites na tela. Sociedade Esportiva Paulo Massini dá o seu primeiro palpite para Fortaleza e Juventude. 2-0 Fortaleza. Tirone Futebol Clube fala que vai ser 2-1 Fortaleza. Eu tô na linha do 1-0 Fortaleza. Essa é boa. Lá vem o Zé do empate aqui, quer ver? Não vou poder. Não, agora muda a estratégia. 2-1 pro Fortaleza. Agora ele vem junto. Foi comigo. Cadê? 2-1. Vamos esperar preencher aí. Tirone 2-1 também. E eu 1-0. 1-0 Vesta, 2-1 eu, 2-1 Arnaldo. O Arnaldo tá colando em quem sabe que pode desassumir, né? Sabe como é que... Normalmente dá errado. Vitória e Vasco. O Vasco tem que se recuperar, né? Vitória tá enroscado. 1-1. Bom palpite, massa. Vou com você. 1-1.
O Vasco tem que se recuperar, mas não será desta vez. 1-0 Vitória. Aí a casa vai cair, sem Diniz. 2-1 pro Vitória. Tirone vem forte, hein? O Arnaldo vem forte. Grêmio e Bragantino. Ai. Nossa, o time do Grêmio. Eu vou no empate também, 1-1. Ah, Vassa. Aí eu também, vou no empate 1-1. Vou colar. 1-3 pro Faca Guinzo, que agora isso? corta até madeira. Olha, o tá ousado, hein? 1-3. Lá em Porto Alegre? Ó, tô igual. Feio. Vou repetir, 2-1 pro Grêmio. Você durou o quê? Um palpite, seu pragmatismo. Ué, cara, deu uma vitória do mandante aí. Mirassol e Corinthians, isso é fácil. É fácil, é 0-1. É 0-1, é óbvio. 1-2. Gol de pênalti do Reinaldo. Gol de pênalti do Reinaldo, 1-1. Ele ama empate, não tem jeito. É o primeiro que eu dou, cara. Flamengo, o Melvet e Bahia. 2-1 Melvet. 3-1 Melvet. 2-2. Ah, que Gostei isso. do palpite, hein? Se bem que esse 3-1, tava todo mundo com reserva, né? Vai ter um... 2-1 Flamengo. Copião. Sport e Cruzeiro. 1-2. 0-1. Bom, o Leonardo Jardim falou que não serve pra nada, Sul-Americana, não é o que a gente quer, é bom ser campeão. 1-3. Caramba, hein, meu. Não vai ser fácil, mas o Cruzeiro vai ganhar. Vou colar em qual de vocês? Colo no Massa de novo, 1-2. Galo e Fluminense. 2-0 Galo. É, bom palpite, mas vai ser 2-1 Galo. Em homenagem à grama sintética, 0-0. Dá empate também, 1-1. Agora quero ver. Quer que eu pule esse pra fazer no final? Não, vambora. Na ordem? Na ordem. Palmeiras e São Paulo. 2-1 Verde. Em outro lugar eu palpitei 0-0, mas com coração? acho difícil. Vai ser 1-0 Verde. 1-1. Tá bom pra todo mundo. 1-1, tá bom pra todo mundo. Botafogo e Internacional. 2-0. Ah, é muito 2-0, né? Vamos lá. 3-2 Botafogo. Olha, aí é ousadia, hein? 2-2. O Inter, chance de jogar com o time reserva é grande. 3-1 Botafogo. Não, o Botafogo também. Menos, né? Depois Por quê? Você também. 2-0 Botafogo. Santos e Ceará. 1-1 clássico. É, tô com você, Massa, 1-1. 1-2. Me sopraram aqui, vou no 0-0. Gol de Pedro Gil. Olá, hein, Marco? 0-0. 0-0. Então tá aí. A sorte está lançada. O Botafogo. Ufa. Foi ali, o Danilo, na Bacia das Almas. Na Bacia das Almas. Fez um gol nos acréscimos e venceu o Carabobo na Venezuela. E aí agora segue vivo na luta pela classificação. Mas não foi exatamente bom, né? Assim, não foi um grande jogo do Botafogo, tal lá. Tá com 6 pontos ainda em terceiro lugar. Agora tem mais 2 jogos pela frente para tentar a classificação. Os dois em casa, mas com os 2 melhores times do grupo, né? Ao menos a jogar em casa, o que é uma boa. Mas foi suado, hein? E lembrando que aí tem mais um jogo, eu não lembro se é hoje ou amanhã, entre Universidade do Chile e Estudiantes. O Botafogo tá com 6 pontos, mas tá com um jogo a mais. Então a situação vai mudar um pouquinho ainda desse grupo pra gente ver. Agora, o desempenho do Botafogo está muito abaixo, né? A gente viu a aposta do Textor de repente começar de novo a temporada um pouco depois, já achava que ia achar jogadores no mercado da mesma forma que ele achou no ano passado, e aí sabe que não é tão simples assim. O Renato Paiva já até está fazendo alterações, o Arthur já foi para o banco, o Patrick de Paulo já voltou para o banco.
Mas não tá achando o time ainda, não consegue fazer o Botafogo ser consistente da maneira que a gente viu. E, querendo ou não, a expectativa fica com a mesma do ano passado, porque o Botafogo é um time que ainda assim, a gente fica falando aqui sobre as saídas e tal, mas o Botafogo meteu dinheiro de novo nessa janela. Sim. Não foi que foi uma janela humilde ou tá fazendo contenção de gastos, não, contratou de novo, vai ter chegado agora no meio do ano para tentar, de repente, melhorar um pouco, mas ainda assim tá muito abaixo. E ontem, de novo, né, sofreu contra um time da Venezuela. Tudo bem, fora de casa, mas não dava para sofrer, tanto que o Carabobo é o último, longe aí, né, dos demais, e com o gol nos acréscimos, mas é aquilo, tá vivo e precisa agora de 2 vitórias jogando dentro de casa contra os 2 melhores, Estudiantes e Universidade do Chile. O Botafogo está no mesmo patamar que eu digo quando eu falo que o Corinthians é um vexame por estar fora da pré-Libertadores, por estar correndo o risco de ficar fora da Sul-Americana. O Botafogo não pode se dar o luxo de não se classificar para a próxima fase com o investimento que tem, com tudo que tem. E agora o Tio Sam, como diz a torcida do Botafogo que pichou a parede, está sendo cobrado. Mas por enquanto no Instagram dele, sem acusações de manipulação, só falando do Crystal Palace, do Lyon, que aliás ele está ferrado com o Lyon também, na França. Botafogo muito abaixo do que ele devia estar entregando agora. O jogo é hoje mesmo, Universidade do Chile e Estudiantes em Santiago às 21 horas. Então, o investimento, gastar dinheiro não significa fortalecer. Exato. Ele perdeu o Almada, ele perdeu o Luiz Henrique, ele perdeu o Júnior Santos e ele perdeu o Tiquinho também. Não era titular, mas lá no Botafogo era importante para aquele elenco ali. Saiu o Igor Jesus, entrava o Tiquinho, a coisa continuava funcionando. Então ele perdeu esses jogadores porque ele quis, porque é dele, ele perdeu porque ele quis. Sim. E investiu, ok, gastou dinheiro, pôs dinheiro no mercado, mas isso não significa que o time ficou fortalecido. A minha visão é, o Botafogo é bem mais enfraquecido do que era no ano passado, e outra coisa, o Textor é um falastrão, ele é um personagem que não colou. Na minha visão, não colou, não faz bem pro futebol brasileiro, não faz bem para nada. Na minha visão, se esconde quando a coisa pega, aí faz uma vitória, sai com frases de efeito, tentando debochar de um, de outro, de um time, de outro. E como o Danilo falou, agora não tem mais manipulação, não tem mais nada. Cadê as acusações que ele fez? Ele provou alguma coisa? Vai ficar por isso mesmo? O cara tentou manchar a imagem do São Paulo, do Palmeiras, de jogadores do São Paulo, de jogadores do Palmeiras, e vai ficar por isso mesmo? Tá tudo certo? Esquecimento? Não, ele tem que se explicar ainda, não pode passar batido, não. O cara tem que se explicar, meu. E a galera pichou lá. Onde está o ano? Começa quando? Ele largou o Botafogo, eu tô falando isso desde o começo do ano. Ele largou o Botafogo e os caras continuam acreditando nele. Tá demorando pra torcida do Botafogo abrir o olho. Parece que tá abrindo agora, né? Ele foi lá, tirou a foto do cheque da Libertadores e pegou o cheque imediatamente e falou, Lyon, vem cá que eu vou te salvar. Arranjei um negocinho aqui. No caso do grupo do Botafogo, acho que hoje o empate seria melhor para o Botafogo. Se a Laú vencer, ela vai a 10 pontos, é só ganhar do Carabobo, faz 13, o Botafogo não alcança mais, nem o Estudiantes. Então o time chileno, vencendo hoje, está praticamente classificado, né? O empate mantém os 2 próximos, né? E a tendência, né, o jogo mais decisivo é o jogo do Estudiantes ali, né? Que é o time que está junto ali com o Botafogo. E esses jogos serão no Rio de Janeiro. E o Botafogo vai ter que produzir mais, evidentemente, para ganhar esses jogos. Agora, já que o Danilo falou sobre a questão do Lyon, no noticiário lá da França, o cenário que é pintado do Lyon é muito preocupante. O time está praticamente fora das competições europeias, não é só da Champions, não, de todas, né? Houve uma mudança de técnico, não resolveu, Paulo Fonseca. Então o time deve, se pegar alguma competição, talvez pegue Conference League, que não deve ser o bastante. Tem ainda a ameaça de rebaixamento. Nesse momento ele está rebaixado pelo fair play financeiro, para traduzir de forma mais fácil, né? Uma série de questões lá, de metas que tem que atingir, que não atingiu. Pode ser que ele resolva, pode ser que não resolva. E aí a gente vai pensar, o que vai acontecer se o Lyon foi rebaixado, ou se o Lyon não foi rebaixado, mas não for competição europeia, o que vai comprometer as suas receitas? O que vai acontecer com a holding? Consequentemente, o que vai acontecer com o Botafogo? A gente não sabe. O pessoal que está pichando o muro achando que é uma coisa muito simples, acho que não está enxergando o tamanho do problema. Tem até a questão do IPO, que não sai nunca, né? É muito difícil conseguir viabilizar. Ele queria um time na Premier League para poder viabilizar o IPO, não rolou. Os Crystal Palace têm 45% aproximadamente das ações, ele não vendeu.
não consegue comprar outra parte, os caras não vendem para ele, então ele não tem um time na Premier League. Tentou o Everton no ano passado, não conseguiu comprar, foi comprado pelo dono da Roma, que é um outro americano. Então, a situação do Lyon, que é um time grande da França, é terrível, é muito preocupante, em campo e fora. E isso vai respingar como dos outros times, como o caso do Botafogo. Lembrando que o clube, o Botafogo de Futebol Regatas, entrou em recuperação judicial. O que vai acontecer com a SAF do Botafogo? É a pergunta que se faz. E essa coisa dos investimentos, a gente tem que lembrar que esse montante de dinheiro que é colocado, ele geralmente inclui o quê? A compra do Wendel, que vem no meio do ano, e do Arthur, que na prática foram trocados pelo Luiz Henrique, né? Na prática foi uma troca. Na prática foi. O Luiz Henrique foi, que aí a operação, não, eu vendi por tantos milhões, mas é uma operação separada, entrou um valor aqui. Tudo bem. Mas na prática, se você olhar... Você me dá 2 notas de 5, eu te dou uma de 10. Exato, é a operação separada. Vamos imaginar que tem uma compensação, né? Então, deu a de 5, 2 de 10, mais uma de R$2. Quer dizer, tem um complementozinho ali, mas não muda muita coisa. Na prática, foi trocado o Luiz Henrique, que ele não conseguiu levar para a Europa de volta, né? E o Almada, gente, nenhum dos dois, eles nunca foram jogadores do Botafogo. São jogadores da holding que passaram por aqui para fazer ponte para chegar no time francês. Um ficou, o outro não pôde ficar, não deu certo, foi para a Rússia e aí conseguiram 2 outros jogadores que a gente não sabe. O Wendel, ele veio para o Botafogo no meio do ano com alguma promessa de ir para a Europa? Porque é difícil sair do Zenit, como era difícil sair do Shakhtar antes. Eu sempre lembro o caso do William. O William não conseguia sair do Shakhtar. O Chelsea estava louco para contratar. Aí ele foi para o Anji, da Rússia. Aí o Anji foi uma bolha que estourou rapidamente. Aí o Chelsea conseguiu contratar o William, que depois voltou para o Corinthians, agora depois voltou para a Inglaterra. É difícil sair do Zenit, porque o time é muito rico, o time é rico, é da Gazprom, não falta dinheiro, os caras não liberam muito fácil. Então pode ser que o Wendel venha também com uma promessa de ir para a França, a gente não sabe, isso não foi falado. Então o Wendel vem para ser jogador do Botafogo ou fazer um semestre? Porque até para técnico eles têm feito isso, né? O Bruno Lage está reclamando que no contrato dele tinha a garantia de que ele voltaria a treinar um dos times da Europa, do técnico. Então, assim, tem muitas perguntas no ar e a gente não sabe onde isso vai dar, mas o torcedor do Botafogo deveria ficar mais atento ao noticiário do Lyon, porque eles estão muito conectados, estão muito ligados. E uma coisa pode esperrar na outra. O que vai acontecer? A gente não sabe ainda. Saiu uma notícia que o John Textor está tentando comprar mais uma parte do Crystal Palace. E está disputando, inclusive, com o dono do New York Jets, que é de futebol americano, né? Que é o empresário Wood Johnson, né? O Johnson está tentando comprar esses 36% do Crystal Palace. Lembrando que o John Textor já tem 45%. Então, se ele compra esses 36% do Crystal Palace, ele chega a 81% das ações. E aí o Crystal Palace entra de vez ali na condição que hoje tem o Botafogo, o Lyon e até o Molenbeek, onde o John Textor consegue controlar administrativamente o clube, né? Hoje o Crystal Palace e o John Textor não consegue ter essa autonomia, não consegue mandar do jeito que ele, por exemplo, manda no Botafogo, no Lyon e no Molenbeek, né? Então, o interesse do John Textor é esse. Ele tentou, inclusive, até vender alguns meses atrás o Crystal Palace, porque ele estava um pouco chateado com isso, porque lá ele não consegue colocar do jeito dele as coisas, né? Porque ele tem apenas 45% das ações. No Botafogo, por exemplo, ele tem 90%. No Lyon também. Né? Molenbeek, mesma coisa. Então, ele estava um pouco chateado com essa situação, tentou vender para tentar comprar o Everton na Inglaterra, acabou que não conseguiu comprar o Everton, né? E aí deu ruim na situação do Everton, e agora ele está tentando aí esse plano B, né, de comprar mais 36% do Crystal Palace, que faria com que ele tivesse essa autonomia no clube inglês também, né? Eu acho muito importante, inclusive, assim, a Inglaterra hoje tem a melhor liga do mundo, né, a liga mais rentável do mundo, que é a Premier League, assistida no mundo inteiro, e o Crystal Palace é um clube que não disputa o título, fica ali mais no meio da tabela, mas, por exemplo, está na final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City, pode ganhar um título agora, é difícil, o Manchester City é super favorito, mas chegou na final, né, agora da competição, e vai tentar sempre beliscar ali, talvez uma Conference League, uma Liga Europa, quem sabe, talvez, né, e aos poucos vai tentando crescer o Crystal Palace, que é um clube do sul da Inglaterra, no sul de Londres, né, na verdade, e eu vejo com muito bons olhos também essa questão de compra, né, porque para quem estava falando que o John Textor estava aí mal das pernas, né, que estava muito endividado,
é a estratégia de alavancagem financeira do John Textor, né? Ele aposta muito alto no MCO, né, que é o Multi-Club Ownerships, né, a rede de multiclubes, uma rede colaborativa, né? É difícil até do torcedor entender um pouco isso, faz parte da rede colaborativa de clubes do John Textor, o que acontece exatamente hoje entre o Botafogo, o Molenbeek e o Lyon. Né? Alguns jogadores do Botafogo vão para o Molenbeek, outros jogadores do Botafogo vão para o Lyon. Já teve jogador do Lyon vindo para o Botafogo, que foi o caso do El Arouch, não deu certo, mas esse caminho de Europa-Brasil precisa ser mais solidificado, né? As coisas geralmente não acontecem de lá para cá, é mais daqui para lá, mas isso com o tempo pode ser melhorado. Enfim, é a estratégia nova que o Botafogo tem, né? Que tem outros clubes também que tem, né? O Manchester City também é uma rede de multiclubes, né? Talvez a mais conhecida que tem, de mais sucesso até o momento, né? O Manchester City, com certeza aí com muito sucesso. Tem o Girona também, que faz parte do Manchester City. Tem diversos clubes do City pelo mundo inteiro. E aqui no Brasil é o Bahia, que é o representante do Grupo City. Enfim, né? Acho também uma ótima notícia. Vejo com muito bons olhos essa questão do John Textor querer dominar, digamos assim, o Crystal Palace. Seria mais uma adição de um clube que ele teria o controle, e aí a gente ficaria com Crystal Palace na Inglaterra, Molenbeek na Bélgica, Lyon na França, Botafogo aqui no Brasil, e o John Textor ainda tem vontade de comprar um clube em Portugal, né? Ele chegou a negociar nos últimos meses com Casa Pia de Portugal, estava tentando fazer a compra desse clube. Acho também muito importante ter um clube em Portugal. Eu acho a Liga de Portugal, assim, uma liga que, por exemplo, brasileiros que podem ir para Portugal como uma boa entrada para a Europa, né? Alguns jogadores que podem sair daqui e ir para Portugal primeiro para depois ir para uma outra grande liga. Enfim, a roda precisa girar, né? A engrenagem precisa funcionar. Então, assim, vamos sempre estar atento a essa questão financeira do John Textor e principalmente nessas movimentações aí administrativas, beleza? Então é isso, pessoal, ficamos por aqui, ó. Curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal Notícia do Fogão, tá? Não esquece aqui em cima o Live Pix, ali é o Pix do canal, é o e-mail para contato. Quiser ser patrocinador do canal, uma parceria aí com a gente, manda mensagem lá, tá? E temos 4 planos de membros, 3, 5, 15, vários valores diferentes para vocês. E ó, tô falando, quem for membro daqui a pouquinho vai ter surpresa boa, vai ter descontaços na compra de camisas de vários times de futebol, tá? Para vocês. Então, fico por aqui, tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo.